Olá, eu sou a Cami Santos, do blog Seja CEO. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje eu trouxe para você uma resenha, a resenha do livro O Começo de Tudo, escrito por Robin Schneider. Esse é um livro de 2014 e é um romance jovem adulto, só que, ao contrário do que a gente pensa, inicialmente, ele não é nada clichê. Tá, tudo bem. Inicialmente ele é, mas depois as coisas começam a melhorar. Mas antes de eu contar pra você o que eu achei desse livro, se inscreve no canal, deixa seu like e não esquece, de compartilhar com seu amigo que tá aí procurando um romance jovem adulto pra passar o tempo, pra se distrair e também ter algumas lições de vida, porque nesse livro aqui a gente encontra tudo isso. Bom, o livro começa com a história de dois garotos muito comuns, o Toby e o Ezra. Eles são melhores amigos, são garotos jovens, são crianças, na verdade, que estão ali muito preocupados em se divertir. Como eles não são muito populares na escola, eles acabam encontrando um no outro tudo aquilo que eles precisam, e isso é o suficiente, isso basta, pelo menos até o aniversário de 14 anos do Toby. Quando a mãe dele decide levar os seus amiguinhos, que na verdade não são tão amigos assim, na verdade o único amigo dele é o Ezra. Mas a mãe, querendo que o amigo interaja com outras pessoas da escola, acaba enviando convites, para outras pessoas, para convidá-los para ir passar o dia na Disney. Eles moram perto de um parque, da Disney, e eles vão lá passear, comemorar o dia de aniversário do Toby. Bom, o que ninguém espera é que o Toby seja atingido por uma terrível tragédia. E aí, logo aqui no começo do livro, logo no primeiro capítulo, já tá até marcadinho aqui, ó, que eu achei muito interessante, ele já começa o livro falando disso. Então, quando eu peguei esse livro aqui pra ler, eu pensei, bom, deve ser uma coisa bem clichêzinha, bem romancezinho, daqueles tipos que a gente já sabe como começa, como é o meio e como termina. Mas eu me enganei terrivelmente. E ainda bem, porque o livro realmente é bom e me surpreendeu muito. Então, logo aqui nesse primeiro capítulo, o Ezra, ele começa falando que às vezes ele acredita que uma tragédia vive à espreita de todo mundo. Que todas as pessoas estão a um passo de serem atingidas por algo terrivelmente que vai destruir, vai não destruir, mas vai transformar a sua vida de uma maneira irreversível. Então ele começa falando sobre isso e aí ele traz, a lembrança dessa amizade dele com Toby e o que aconteceu com eles nesse aniversário na Disney. A partir disso, o Toby ele se torna, a grande referência da cidade, o grande ponto de atenção. Então todo mundo começa a falar sobre ele, todo mundo quer falar muito sobre o que aconteceu lá, mas ninguém quer falar com ele, inclusive o Ezra. Como ele começa a receber tanta atenção negativa, o Ezra acaba se afastando dele e seguindo um caminho completamente diferente. Então ele começa a ascender socialmente na escola, vamos dizer assim. Então ele se torna, o capitão do time do tênis, ele começa a namorar a garota mais popular da escola, ele socializa sempre, com as pessoas mais populares e mais famosas da escola. Então ele também se tornou um ponto de atenção, só que eles estão em lados opostos. Enquanto as pessoas falam mal do Toby porque ele é esquisito, porque aquela tragédia aconteceu com ele ficou marcado, por conta disso, o Ezra consegue fugir daquela realidade, ainda que ele estivesse com o Toby, porque ele não foi impactado diretamente por essa tragédia, podemos dizer assim. E aí acontece o seguinte, no primeiro capítulo nós temos aqui o Ezra falando que todo mundo está suscetível a passar por uma tragédia. Então a gente vem aqui para o ponto central do livro. Na sinopse fala isso, que é uma coisa bem assim, não é spoiler, tá? Mas fala que o Ezra, ele tinha tudo para ser o rei do baile, só que ele não vai ser. Por quê? Porque ele sofre um acidente, ele tem uma fratura na perna, ele vê a namorada dele traindo com outra pessoa. Então tudo isso acontece no mesmo dia, na mesma hora. E logo depois ele se apaixona por Cassie de Torpe, a novata na escola, que é misteriosa, que é engraçada e que traz, pro Ezra, faz com que ele
se perceba uma outra pessoa. Então a construção do relacionamento dos dois é muito interessante, porque faz com que o Ezra se olhe de uma nova forma. Então quando acontece esse acidente, na verdade o acidente ele é consequência dele ter saído, né? Vamos dizer assim, que é consequência dele ter saído da festa transtornado por ter visto a namorada traindo, e ele acaba não prestando tanta atenção no trânsito, mas a culpa não é dele. O outro motorista, né, que ultrapassa o sinal num cruzamento e acaba acertando em cheio o carro dele. Então esse é o acidente que atinge o Ezra em cheio. Como ele é o capitão do time de tênis, né, o seu sonho foi dilacerado. Por quê? Com a perna fraturada, ele não tem previsão e talvez nunca mais ele volte a pisar numa quadra de forma profissional. Os médicos desiludiram ele com relação a isso, então ele sabe que nesse caminho ele não vai poder seguir. Então ele precisa se reconhecer, né? Ele construiu ao longo desses anos, longe do Toby, uma nova persona, vamos dizer assim, que é essa pessoa popular, essa pessoa que interage com todo mundo, que senta na melhor mesa do almoço, que namora a garota mais bonita e mais popular da escola. E a partir disso, ele precisa se redescobrir, ou seja, conhecer quem ele realmente é. Então, o que acontece, né? Lembra do Toby? Exatamente. O querido e velho amigo Toby percebe, né, que ele tá naquela situação ali. Quando ele volta para a escola depois do acidente, ele passou meses internado. Nenhum dos amigos deles foi visitar, nem a Charlotte, ninguém. Ficou meses lá em recuperação e nada. Quando ele finalmente volta para a escola, ele se percebe... ele se sente como um peixinho fora d'água. Ele sente que aquele ali não é o seu ambiente. Mas, né, ele não consegue mais se ver dentro daquelas situações. Que é sentando com o time de tênis, conversando as mesmas conversas, os mesmos assuntos, sentando na melhor mesa da escola. Só que ele também não consegue se encaixar em outro lugar. Então ele fica meio perdido, assim, cara, o que eu vou fazer agora? Eu não sei. E ele fica mal-humorado, ele acha que as pessoas vão olhar torto, ele acha que as pessoas, né, vão destratá-lo por ele estar com esse problema agora. Então ele começa a entrar no mundo de paranoias, onde ele não dá chance, né, para as pessoas que já eram amigas dele se conectar com ele de novo. Então inicialmente ele já vem trazendo esse bloqueio. E então ele conhece a Cassidy. Como eu falei, a Cassidy é uma novata que chegou agora na escola, que está totalmente perdida também. Que é uma esquisitona, vamos dizer assim, né? Porque ela se veste diferente, se veste com roupas masculinas, com roupas largas, não se preocupa muito em estar com a cara toda pintada. É uma garota muito inteligente, então a Cassidy é muito inteligente. E mais tarde, né, a gente descobre, através do Toby, que ela é a campeã do time de debate, que ela é super conhecida nessa área. E coincidentemente, os três acabam parando, né, em algumas aulas em comum, e aquilo ali se torna de novo pro Toby, pro Ezra e pro Toby, pra Cassidy, que já se conheciam, o início, né, eles começam uma nova amizade ali. Então, assim, alguns pontos de atenção, né, pro livro. Eu achei muito interessante o fato do Toby ser uma pessoa totalmente aberta, então em momento nenhum do livro ele traz um questionamento que vem carregado de ressentimento ou de raiva mesmo, sabe? Então assim, ele recebe, né, essa nova persona do Ezra de braços abertos, como se nada tivesse acontecido, como se eles nunca tivessem sido afastados durante todos esses anos. E o Ezra, ele tá precisando mesmo desse colo naquele momento, ele tá precisando de alguém que o acolha. E a Cassidy também faz isso, então eles acabam passando muito tempo juntos, eles acabam se conhecendo muito bem e acabam, né, finalmente se apaixonando um pelo outro. Só que, na metade do livro, nós temos um aviso, um alerta. Então o Toby, ele diz pro Ezra, né, olha, essa garota é uma garota diferente, ela não é a garota não é o tipo de garota que você tá acostumado a se relacionar. Então assim, vai com calma, bota o pé no freio, as coisas podem acontecer de uma forma diferente da qual você tá planejando.
Então, assim, o Ezra, com certeza, ele não quer ouvir porque ele está apaixonado, mas existe ali um segredo, existe um mistério que envolve a vida de Cassidy e que ele ainda não conseguiu desvendar. Então, assim, basicamente a história gira em torno, né, desses personagens principais. Quando o Ezra ele começa a se reaproximar de Toby e se aproxima de Cassidy, ele começa a fazer parte de um novo grupo, que são os nerds, né, os intelectuais. Então, dentro desse grupo, eles têm umas tiradas muito engraçadas. Quando eles estão juntos, sempre saem assim piadas muito relevantes. Eles fazem, como é que fala, ligações, assim, trazem referências, né, de outras obras também, então é bem legal. Fala muito de O Grande Gatsby aqui nesse livro, então é muito interessante isso, porque a gente começa também conhecendo um Ezra popular, que não está muito preocupado com a faculdade, com a escola e etc. Não gosta de ler, seus livros estão embaixo da cama, e a gente finaliza com um Ezra completamente diferente, que viveu experiências, né, completamente inusitadas e diferentes a partir desse novo grupo. E uma coisa que eu achei assim interessante, que me chamou a atenção e que me trouxe um ponto assim de reflexão mesmo, né, que aí eu vou jogar aí pra você. Eu li uma resenha falando sobre esse ponto que eu vou trazer, mas eu ainda não consegui formar uma opinião, que é o seguinte: como eu falei, o Ezra, ele acaba repelindo, né, todas as pessoas do seu passado, vamos dizer assim. Então, a gente já tem aí um ponto muito grande de coisas opostas, né? Enquanto ele acabou se afastando de Toby depois da tragédia que o atingiu e acabou sendo um péssimo amigo, o Toby o recebe muito bem quando ele volta, né, a participar ali daquele ciclo de amizade. E em contrapartida, o Ezra fica muito ressentido com o pessoal não ter ido vê-lo no hospital. Ele fica muito ressentido com a Charlotte, né, por tê-lo traído. Ele a culpa por isso e coloca a culpa do acidente nela. E então, assim, é interessante a gente ver como duas coisas semelhantes podem ser vistas, né, e ser entendidas, compreendidas a partir de perspectivas diferentes. Então, eu li uma resenha dizendo que o Ezra ele foi bem hipócrita nesse sentido, onde o pessoal do time de tênis, a própria Charlotte, está o tempo todo ali tentando resgatá-lo novamente, mas ele está o tempo todo dizendo: não, eu não faço mais parte disso, eu não quero mais fazer parte, vocês não têm mais nada a ver comigo. Enquanto o pessoal só queria ser amigo dele como se nada tivesse acontecido. Então, assim, esse foi um ponto que me chamou bastante atenção, que faz a gente refletir, né, sobre as situações da nossa vida e sobre o quanto a gente pode ser egoísta, né, até de agir de uma situação e aí quando as pessoas agem dessa mesma forma com a gente se sente ressentido, a gente fica magoado, a gente quer dar o troco ou quer se afastar da pessoa, enfim. Então acho que é um ponto de atenção no livro. E como eu falei, ele não tem um final clichê. Então se você espera um romancezinho totalmente água com açúcar, isso não vai acontecer. Uma coisa que eu achei que me deu uma aflição, assim, no final do livro, foi o seguinte: a gente passa o livro inteiro conhecendo, né, esse relacionamento que ele está desenvolvendo com a Cassidy. O Toby ele faz bastante parte disso por conta do grupo novo que eles formaram, mas basicamente é o relacionamento deles dois, de como o Ezra está apaixonado e é ficcionado por ela, por essa garota misteriosa, e o quanto ela tá sempre ali mantendo certa distância, apesar de, claro, gostar dele, de se sentir bem na presença dele, mas a gente percebe que existe ali uma diferença no sentir. E aí quando a gente chega no ponto final, né, que é a resolução de todo o livro, eu achei que foi corrido, sabe? Achei que as coisas aconteceram depressa. E por que aconteceram depressa? Assim, deu tempo dela finalizar, mas a cada página que eu ia lendo, vamos supor, eu tava assim, ó. Tem que mostrar, porque tem que ser real. Ó, aqui, tipo assim, ó, faltava isso pra ler. Faltava umas 20 páginas. E eu falei, cara, como assim? Aconteceu isso agora? Tipo, como ela contou isso pra ele agora? Eu não tô acreditando.
Quando que ela descobriu? Como que ela descobriu? O que que aconteceu? Como que é isso? E a gente fica assim nessa aflição de tentar entender. E aí vai passando a página e fala, cara, não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Diz, será que tem outro livro? Não vai dar tempo. Mas dá tempo, no último capítulo nela, ela sintetiza bem o que realmente aconteceu com a Cast, com o Extra, com o Toby, com o pessoal, o resto do grupo, com a Phoebe. Então, é muito interessante, eu achei muito interessante, né, a leitura, mas eu fiquei muito aflita no final por conta dessa sensação de achar que não ia dar tempo da autora explicar o que tinha acontecido, porque ela deixou muito pro final. Então, assim, é uma leitura que eu recomendo, uma leitura que pode ser leve, mas que também pode trazer várias reflexões pra gente sobre como nós lidamos, né, com as próprias tragédias da vida, com as perdas, com as frustrações. Então, quando a gente tem um sonho, né, que a gente acredita que vai realizá-lo, mas acontecem coisas no meio do caminho que nos atrapalham e que nos fazem, inclusive, mudar de rota, a forma como a gente lida com tudo isso é muito interessante a gente ter essa nova visão, essa nova perspectiva. Então, recomendo muito o começo de tudo. É uma leitura que vale a pena. E é isso, espero que você tenha gostado. Me conta aqui nos comentários se você já leu o livro, se você gostou, o que você achou, qual o seu personagem favorito. E eu te espero na próxima. Um beijo, tchau, tchau.